Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Fazer uma breve oração antes de dar início a essa aula, essa meditação, reflexão sobre Êxodo, capítulos de número 21, 22 e 23. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, santo, fiel e verdadeiro, Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor meu Deus, para dedicarmos o nosso tempo, a nossa vida, Pai, a Tua palavra, Senhor, ao ensino da Tua palavra, à meditação, ao aprendizado, Pai, das Tuas Escrituras, Pai, que nos trazem vida, nos trazem cura, nos trazem renovo, Pai, salvação. Pai, no nome de Jesus, abre o nosso entendimento para compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Como eu sempre lhe peço que não seja eu, mas sim o Teu Espírito Santo a escolher cada palavra que sairá dos meus lábios, a direcioná-las, Pai, aos nossos corações, meu Deus, a aplicá-las, Pai, para a nossa vida, para a nossa caminhada, na vida de cada um que posteriormente estará, Senhor, meu Deus, assistindo este vídeo, Pai. Que o Senhor, meu Deus, visite, faça morada poderosamente em suas vidas. Que o Senhor, que conhece a necessidade de cada um, entre, Senhor, meu Deus, com o Teu poder, com a Tua glória, em cada área, em cada aspecto da vida do Teu servo, do Teu filho, da Tua filha, Pai, dos seus familiares, em nome de Jesus, cada família representada, Pai, pelas pessoas que se reunirão conosco, Pai, através deste vídeo. Que o Senhor os alcance com Tua cura, com Tua libertação, com Teu renovo, regeneração, salvação. Que o Senhor entre, Pai, com provisão na vida, Senhor meu Deus, de cada um, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós Te agradecemos, Pai, por cada cuidado, cada bênção, cada livramento, cada provisão, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará na nossa vida, na nossa história, na vida dos nossos familiares, pastores, irmãos em Cristo. Pai, nós Te agradecemos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Pai, que seja feito em cada área das nossas vidas, desde agora e para todo sempre, a Tua vontade boa, perfeita e agradável. Nos leva a viver, Pai, no centro da Tua vontade. Cumpre Teus planos, Tuas promessas em nossas vidas, Pai. É o que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então hoje um pouco diferente do que estamos habituados, né? Hoje é um sábado e estamos gravando aqui os capítulos de número 21, 22 e 23. Creio que será bem breve, porque estes capítulos são mais sobre ensino do que aplicação, né? Como eu costumo dizer, alguns capítulos tem mais para a gente extrair a nível de aplicação e outros ficam mais a nível de ensino, de informação. Mas Deus falará conosco mesmo em meio ao ensino. Capítulo de número 21 vai tratar sobre leis. Os 3 capítulos, na verdade, eles são conhecidos como o livro da aliança. Dentro do livro de Êxodo, nós temos os 10 mandamentos no capítulo 20 e se inicia então o livro da aliança, aquilo que é conhecido na teologia como o livro da aliança. Vem os capítulos 21, 22 e 23, trazendo este livro da aliança. Vai trazer algumas leis mosaicas e a gente precisa compreender e diferenciar o que é lei civil, moral, espiritual, o que é para Israel e o que é princípio para todos nós, para nossas vidas, né? É interessante que dentro destas leis tem muitas lições para a gente extrair para a nossa vida. É interessante que vai começar aqui tratando no capítulo 21 sobre escravos, leis sobre violência, leis sobre animais e donos de animais. Você percebe que a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento, ela trata de questões que as civilizações ao redor não tratavam. Você vê, por exemplo, aqui neste capítulo, que somente em Israel você encontra naquela época leis protegendo os escravos. Você não vai encontrar em outra civilização do Antigo Oriente Próximo leis, estatutos protegendo o escravo. Você não encontra. E em Israel você encontra. Dentro desse capítulo nós temos essa proteção. E quando você para estudar, para analisar a fundo, você vê que o escravo hebreu, ele era mais um trabalhador contratado do que um escravo em si, porque ele trabalhava por 6 anos, com direito ali à sua moradia, ao seu sustento. Ele trabalhava por 6 anos e no 7º ele era liberto, ele tinha que ser solto. Talvez até antes do 7º ano, se fosse um ano de jubileu, né? A gente vai ver isso posteriormente. Mas o escravo então, ele trabalhava, o escravo hebreu, 6 anos e no 7º ele deveria ser liberto. O escravo hebreu, ele entrava nessa situação
devido à pobreza ou a dívidas que ele contraísse e que ele não conseguisse pagar. Então era uma espécie mesmo de um contrato de trabalho para ele conseguir sair ali daquele nível extremo de pobreza e conseguir pagar as suas dívidas. A gente vê no capítulo 21, versículo de número 5, que, porém, se o escravo expressamente disser: eu amo o meu dono, o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será o seu escravo para sempre. Perceba isso, o servo, o escravo de orelha furada, era um escravo que decidiu obedecer ao seu senhor, não por obrigação, mas voluntariamente. Era um servo que decidiu, que compreendeu que ele ama o que ele faz, ele ama o que ele gerou na casa do seu senhor, e ele não quer sair da casa do seu senhor. Eu disse que não ia ter muita aplicação, mas já tem uma aplicação para a nossa vida aqui, né? Quando nós somos servos, e é interessante que o servo, doulos, no Novo Testamento, ele é realmente um escravo. Paulo ele vai usar uma palavra nas suas epístolas que remete ao escravo que ficava dentro do barco remando. Um escravo que a vida dele era condenada àquilo, e ele não poderia parar de fazer aquilo. Nós somos escravos de Cristo. Aí você fala: Luan, mas a palavra escravo, ela é muito pesada, por isso que as Bíblias traduzem por servo. Sim, ela é um pouco pesada, mas quando a gente percebe a escravidão que a gente tinha no mundo, e o que é ser um escravo, um servo de Cristo, a gente percebe que a verdadeira liberdade, a nossa verdadeira liberdade, a nossa verdadeira identidade, ela só está em ser servo, escravo de Cristo. Quando nós buscamos a Cristo, somos servos de Cristo, escravos de Cristo, aí nós conhecemos e vivemos a nossa verdadeira liberdade. É engraçado, né? As pessoas que buscam a liberdade no pecado e no mundo, elas terminam como? Presas e acorrentadas. Elas buscam a liberdade no pecado, mas acabam presas e acorrentadas. Jesus ensinou isso, lembra na parábola do filho pródigo? O filho sai de casa querendo o quê? Liberdade, gastar os seus recursos, né? Gastar a sua herança. Ele termina como? Escravizado na miséria dentro de um chiqueiro, desejando se alimentar da comida ali dos porcos. Então perceba, quando a gente busca ser servo e escravo de Cristo, a gente encontra liberdade. Agora, se você buscar a liberdade, os prazeres da carne e do pecado, vai terminar em escravidão, vai terminar preso ao domínio da carne e do pecado. Então é muito interessante isso daqui para a nossa vida. Pode puxar. Então perceba que o servo ia na porta da casa, ou há alguns comentaristas que pensam que seja na porta da cidade, porque está se remetendo até os juízes, e juízes na Bíblia se reúnem na porta da cidade. Só que faz mais sentido na porta da casa, né? Ele é um servo da casa. Então ele colocava a orelha ali e era furada. Orelha fala de ouvir, fala de obediência. O sacerdote, quando ele era ungido, ungiam com azeite, com óleo, a orelha dele e passavam sangue. Porque a orelha lembra a gente de ouvir os mandamentos e obedecer a Deus. Então ele é um escravo que decidiu voluntariamente obedecer, em vez de obedecer por obrigação. Tem muita gente na igreja cristã, eu não anotei isso daqui aqui, mas Deus vai dando a palavra. Tem muita gente na igreja cristã que faz as coisas por obrigação. Ela acha que ela está fazendo para o pastor, aí se o pastor não elogiar, faz biquinho. Ela acha que ela está fazendo para a denominação. São poucos os que entendem que estão fazendo para Cristo, estão fazendo para Deus, para o Senhor. Quem faz por obrigação ainda não compreendeu o que está fazendo na obra. Você deve fazer voluntariamente. Você deve fazer buscando a recompensa que vem do céu. Você deve fazer porque Deus te chamou. Paulo, sabendo tudo que ele sabia, tendo o conhecimento que ele tinha, o poder do Espírito que ele tinha, ele escreveu assim, 1 Coríntios 9,16, se não me falha a memória. Ele escreveu assim, eu sei que é em 1 Coríntios, que eu prego o Evangelho e ai de mim se eu não pregar o Evangelho.
Isso é alguém que entendeu que não está fazendo por obrigação, mas voluntariamente, porque ele tem uma compulsão, um chamado no seu interior, como Jeremias, que queria parar de pregar, disse: não vou mais falar no seu nome, mas isso foi como um fogo aceso no meu coração, encerrado nos meus ossos. Então tem gente que faz por obrigação, mas tem gente que faz por chamado, voluntariamente. Esse servo, ele entendeu que ele ama o que ele gerou e ele ama o que ele faz. Por isso que ele decidiu continuar na casa do seu Senhor, fazendo a vontade do seu Senhor. Por que o que ele gerou? Porque o escravo, se ele chegasse solteiro dentro de casa, na casa do seu Senhor, e ele gerasse ali, tivesse uma mulher e gerasse filhos, e ele decidisse ir embora, a mulher e o filho que ele gerou ficava, pertence ao Senhor. O que você gera na obra não pertence a você, pertence ao Senhor. Olha aí que muita gente se engana. Está achando que o que está fazendo, que o que está gerando pertence a você, quando na verdade pertence ao Senhor. Só frutifica se estiver ligado na videira. O fruto quem dá é Ele. A gente somos ramos, somos galhos. Lembra de uma boa analogia para isso também? É a escrava Agar. O que ela está gerando não é dela, mas aí começa a dar conflito dentro de casa. Mas o que ela está gerando é do Senhor dela. Então entenda que o que você gera na obra de Deus pertence ao Senhor. O que você gera é uma boa analogia, uma boa metáfora, isso daqui, né, espiritualizando essa passagem. O que a gente gera pertence à casa, pertence ao Senhor, não pertence a mim. Glória e a você. Aleluia. Então esse servo entendeu isso e ele decide ficar dentro da casa. Então ele furava a sua orelha. No capítulo 21, versículo 16, para a gente prosseguir, olha que interessante esse versículo. Quem raptar alguém e o vender, ou for achado tendo esse alguém ainda em seu poder, será morto. Quem que fez isso? A gente estudou o livro de Gênesis. Caso os irmãos que não estudaram queiram estudar, tem aí todos os vídeos aí de Gênesis, as lives. E é interessante que os irmãos de José fizeram isso. E pela lei mosaica, que foi posterior, veio posteriormente, eles deviam morrer. Luan, eles deviam morrer. Esses capítulos aqui vão falar muito disso, assim como a lei mosaica, que deverá ser morto. O Antigo Testamento, assim como também o Novo, ele dá base sim para a pena de morte. Só que isso é contrabalanceado pelo amor e a misericórdia de Deus. Eu vou te dar dois exemplos. Caim pecou, matou seu irmão. O que Deus fez com Caim? Matou Caim? Não, Deus pôs uma marca nele e protegeu ele. Direitos humanos não é só para humanos direitos. Está entendendo? Eu vou repetir. Direitos humanos não é só para humanos direitos. Deus podia matar Caim, mas Deus protege. Eu vou te dar um exemplo de Jesus no Novo Testamento. Pegaram a mulher em adultério, trouxeram só a mulher, era para trazer os dois. Mestre, o que a gente vai fazer? Mata, apedreja? Aí ele fala: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, apesar da lei mosaica e de alguns versículos darem base na Bíblia para a pena de morte, isso é contrabalanceado pelo amor e pela misericórdia de Deus. E a gente tem que se lembrar que o nosso juízo, o nosso julgamento não é perfeito. Tem inúmeros e inúmeros casos na sociedade de pessoas em países que foram condenadas à pena de morte e depois se descobriu que elas eram inocentes. Então perceba que a Bíblia dá base para isso, mas ela contrabalanceia isso com o amor e a misericórdia de Deus. Aqui nesses capítulos a gente vai ver bastante a lei mosaica tratando de pena de morte, porque ela traz também, como eu já disse aqui em outras aulas, meio que o código de Hammurabi, que dominava na época, mas mais especificamente a lex talionis, que é a lei de Talião. O que diz a lei de Talião? A lei de Talião é a base do sistema jurídico desde a antiguidade até hoje, que a pena ela deve ser correspondente ao crime que foi cometido. Então a lei de Talião dizia olho por olho, dente por dente, né? É isso o que aqui vai trazer. Deixa eu achar aqui o versículo. Olha o que diz, capítulo 21, versículo 23, 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Essa é a lei de Talião. Isso aqui era encontrado nas civilizações também ao redor de Israel. O interessante é que Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 39, ele disse: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Quer ver? Mateus
capítulo 5, no Sermão do Monte, né? Mateus capítulo 5, versículo de número 39. 38, ó. Vocês ouviram o que foi dito. Aí ele cita a lei de Moisés e a lei de Talião. Olho por olho, dente por dente. Só que olha agora. Eu, porém, lhes digo. Perceba que Jesus, ele é profeta, mas ele é Deus. Ele se coloca acima da lei de Moisés. Ele veio trazer uma aliança nova, maior, superior, como Hebreus demonstra, né? Então é aqui no Sermão do Monte, ele vem sempre citando a lei de Moisés e ele vem acrescentando a palavra dele. Eu, porém, vos digo, é uma aliança nova. Olha o que ele diz: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a esquerda. Então ele cita a lei de Talião, mas ele vai além. Ele diz: não resista ao perverso. Se alguém lhe acertar um lado da face, você oferece o outro. Então nós não devemos viver debaixo, né, dessa lei de Talião, desse princípio da lei mosaica, mas naquilo que Cristo nos ensinou. Então é interessante que também dentro desse capítulo a gente vê que o valor do boi é o mesmo valor que os sacerdotes estipularam a traição de Jesus. Mateus capítulo 26, versículo de número 15. Mateus 26, versículo de número 15. Olha o que diz lá. Diz assim a palavra do Senhor. Ele lhes disse: quanto me darão? Ó Judas perguntando: quanto me darão para que eu entregue Jesus a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E em Êxodo, aqui neste estudo, a gente vê que 30 moedas de prata era o valor de um escravo. Para os sacerdotes, o nosso Rei, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, valia apenas 30 moedas de prata. Então a gente vê que dentro desse capítulo trata sobre escravidão, trata sobre violência, trata sobre animais, donos de animais. E a tipologia que fica aqui espiritualizando e aplicando para a nossa vida é que a gente era escravo do pecado e agora somos escravos e servos de Jesus Cristo, onde a gente encontra a nossa verdadeira salvação e a nossa verdadeira liberdade. No capítulo de número 22, temos leis a respeito da propriedade. Você vai ver Deus tratando, assim como a gente viu no capítulo 20, de Deus tratando de leis a respeito da propriedade. A Bíblia ela não é contra a propriedade privada, mas a favor do bom uso da propriedade privada. Alguns vão dizer: Luan, mas lá em Atos capítulo 2, eles vendiam tudo e tinham tudo em comum, então isso aqui é comunismo. Claro que não, porque ninguém obrigava eles, o Estado não obrigava eles a vender tudo, eles faziam por amor à obra de Deus. Então não tem nada a ver com comunismo a Bíblia. Tem um livro que um teólogo até recomendou recentemente, eu baixei para ler, que apresenta Jesus como se Jesus fosse um revolucionário marxista, comunista. Nunca que Jesus fez isso. Quando tentavam estabelecer um reino político, ele saía. Tentaram declarar ele como rei, ele fugia. Tentaram fazer um reino político, quando perceberam que o reino dele era espiritual, não era político, começou a um ou outro pular fora. Pulou fora Judas, outros já não entenderam. Até depois dele ressuscitar, os judeus ainda estão com aquela visão, né? Que é profética, é bíblica, Israel irá reinar, o reino milenar, mas eles ainda estão com essa visão política. Eles perguntam: é nesse tempo que você vai restaurar o reino a Israel? Aí Jesus responde: não compete a vós saber os tempos que o Pai determinou. Então entenda que isso aqui, a Bíblia, ela é sim a favor da propriedade e até mesmo estabelece leis protegendo a propriedade. O que ela é contra é o mau uso da propriedade. Ela não é contra o dinheiro, é contra você fazer do dinheiro o seu Deus. Ela é contra o amor ao dinheiro. Ela diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perceba isso, capítulo 22, dos versículos 2 ao 4, mesmo a vida de um ladrão, capítulo 22, versículos 2 ao 4, mesmo a vida de um ladrão, ela era protegida pela lei. Olha como a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, a lei de Deus, ela está tão avançada para a época em que ela foi dada. Isso aqui só pode ser inspirado por Deus. Capítulo 22, versículo 2, obrigado pastora, diz assim: se um ladrão for achado arrombando uma casa, sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado de sangue,
Se, porém, já havia sol quando isso aconteceu, quem o feriu será culpado de sangue. Então a Bíblia ela tanto diferencia o homicídio doloso de culposo, como ela também protege aqui, mesmo a pessoa que está cometendo um crime, ela tem valor, é uma vida que para Deus tem valor. A gente vê muitos também, né, por ideologia política colocada acima da Bíblia, querer a morte das pessoas, dos ímpios, das pessoas que estão no crime, das pessoas que estão no pecado, no erro, na iniquidade. Só que o que a gente vê aqui é mesmo na lei de Moisés, com todo o seu juízo pesado contra o pecado, né? A gente vê mesmo dentro da lei aqui Deus protegendo a vida de um ladrão, porque para Deus a vida dele tem valor. Em Ezequiel Deus diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que ele se converta e se arrependa dos seus caminhos. Então essa deve ser a nossa posição correta diante de Deus, sempre ali, né, com o amor de Deus e a misericórdia de Deus em primeiro plano em nossos corações. Capítulo 22, versículo 16 e 17 diz assim: se alguém seduzir uma virgem que ainda não foi prometida em casamento e tiver relações com ela, pagará o seu dote, no hebraico morrar, né? E a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente não quiser dar-lhe a moça em casamento, aquele que a seduziu pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. Perceba que há alguns que dizem: a Bíblia não fala nada sobre sexo antes do casamento. Não, olha aqui, desde Êxodo, sexo antes do casamento era exigido que eles se casassem, ou que no mínimo o homem que seduziu aquela jovem, ele fizesse uma compensação. Que compensação era essa? Era o dote, que era pago ao pai da noiva, mas não pertencia ao pai da noiva. E esse dote não é uma espécie de compra, ele não está comprando a noiva, até porque o pai poderia ser contra esse casamento e impedir esse casamento, visto que eles se relacionaram antes de eles se noivarem, antes de eles casarem. Então o que é o dote aqui? O dote é uma segurança financeira, porque se a mulher fosse rejeitada e desprezada, ela teria o dote, ela não sairia de mãos vazias. Então perceba que a lei de Moisés, muitas vezes a gente lê e passa de forma rápida por essas leis, né? Por ser tão, às vezes a primeira leitura assim parece complicado para a nossa mentalidade ocidental, né? De mais de 3.000 anos depois que isso foi escrito. Mas quando a gente para analisar com cuidado, você vê como é avançada a lei de Moisés comparado à cultura da época. Não adianta também a gente fazer como alguns críticos da Bíblia, eu li muito livro de ateu, como eles fazem pegando versículos da lei de Moisés aqui e querendo trazer para os dias de hoje e dizer: olha, você viveria debaixo dessa lei, isso aqui é um absurdo. Só que a gente precisa entender que essa lei não está sendo dada para a cultura ocidental 3.000 anos depois, porque isso aqui foi escrito mais de 1.000 anos antes de Cristo. O que está sendo escrito aqui é para a cultura hebraica, que recém saiu do Egito e está se estabelecendo como uma nova nação. E quando você estuda a cultura ao redor, o contexto histórico-cultural, você vai ver o avanço tremendo da lei de Moisés ao redor daquele povo. Como eu disse aqui, nenhuma cultura ao redor de Israel tinha lei defendendo escravo. E aqui a gente pega esse capítulo com leis defendendo escravos. A gente pega esse capítulo com leis defendendo a mulher. A gente pega esse capítulo com lei defendendo até no sentido de direitos humanos. Um ladrão não poderia ser morto de qualquer forma. Então perceba o tamanho do avanço dessa lei. E é claro que é progressivo o ensino da Bíblia. Então isso daqui vai sendo aprofundado e desenvolvido ao longo das Escrituras. Mas eu acho maravilhoso como é avançado para a época as leis aqui do Antigo Testamento. Então o pai da noiva poderia negar esse casamento ou ele poderia permitir. A gente vê aqui nos capítulo 22, versículos 18 ao 20, está escrito assim: a feiticeira você não deixará viver. Lembra que eu disse no início da aula que vai tratar muito da pena de morte, né? Por causa da lei de Talião, era olho por olho, dente por dente, vida por vida. Quem tiver coito com um animal será morto. Em outras traduções diz bestialidade, que é também conhecido como zoofilia. Quem sacrificar aos deuses e não somente a Yahvé, o Senhor, será destruído. Esses 3 versículos, eles estão tratando: oi Rafael, paz do Senhor, tudo bem, meu irmão? Bom te ver, amém. É interessante
que estes versículos, eles pretendem o quê? Banir a feitiçaria e o ocultismo do meio de Israel e prevenir que eles assimilassem, né, esse ocultismo e essa feitiçaria quando eles entrassem em Canaã. Os 3 versículos tratam disso. O primeiro, a feiticeira não deixará viver. Não é porque não tinha feiticeiro homem, viu? É porque na maioria das culturas, a maioria eram mulheres, mas havia feiticeiros homens, como a gente vê em Atos dos Apóstolos. Versículo 19, quem tiver coito com um animal será morto, que é a bestialidade, a zoofilia. Nos mitos de Baal, nas lendas de Baal, a zoofilia, a bestialidade, a relação sexual com animais, ela é ligada à feitiçaria e ao paganismo. Então está tratando também do ocultismo e da feitiçaria. E o versículo 20, quem sacrificar aos outros deuses, não somente ao Senhor, será destruído. É interessante a gente, como eu já disse aqui, já estabeleci que a pena de morte ela é citada na Bíblia, mas ela é contrabalanceada tanto pelo Pai quanto pelo Filho Jesus Cristo, né? Quando ele traça ali naquela circunstância com a mulher, aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra, vai saindo um por um, né? Só que é interessante que a lei condena assim a feitiçaria, tanto a feitiçaria quanto a idolatria. A gente lembra de Elias no Monte Carmelo, que ele mata ali, né, os sacerdotes ali de Baal. Só que isso não pode ser usado no contexto da nova aliança, da graça. Como a igreja, muitas vezes na época, na idade medieval, a igreja Icar fez, né? Tratou a feitiçaria na época da Inquisição, perseguia, torturava, matava. Então isso não pode ser trazido para a nova aliança. Isso aqui é um contexto da lei mosaica do Antigo Testamento, Deus tentando banir de uma vez por todas do meio do seu povo o ocultismo e a feitiçaria. Então dentro desse capítulo também Israel deve cuidar dos órfãos e das viúvas. Por quê? Porque Deus se importa com os órfãos e com as viúvas, com aqueles que precisam de cuidados. Israel deve cuidar e tratar bem dos estrangeiros. Por quê? Porque Israel foi estrangeiro dentro do Egito. Capítulo 22, versículo 25, a gente vai ver que cobrar juros, olha como a Bíblia é atual, olha quem diga, né, que é o livro mais atual que tem, né, que é mais atual do que o jornal de amanhã, e isso é muito verdade. Olha o que a Bíblia está dizendo, capítulo 22, versículo 25, se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está com você, não trate com ele como um credor que impõe juros. Está tratando do quê? É o que hoje a gente conhece como agiotagem. Lá atrás a Bíblia já está tratando da agiotagem, da usura, da cobrança de juros abusivo, quando vê o pobre necessitado, né? Então a Bíblia já está tratando disso lá atrás. Aqui vai tratar também, capítulo 22, versículo 28, diz: não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe uma autoridade do seu povo. Em Atos capítulo 23, Paulo ele está num julgamento ali improvisado às pressas, e o sumo sacerdote manda alguém ferir a face de Paulo. Quando ferem a face de Paulo, batem nele, ele diz: Deus te ferirá a parede branqueada, porque estás aí para me julgar conforme a lei, contra a lei você me fere, né? Deixa eu abrir aqui para ver se eu estou citando certo. Às vezes a nossa mente ela falha. Atos capítulo 23, versículo 5. Olha o que diz lá. Paulo respondeu: eu não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Aí os comentaristas nessa parte aqui de Atos, eu pretendo um dia a gente fazer o livro de Atos aqui também, viu, pastor? Porque é muito bom Atos, né? É o início da igreja. E alguns comentaristas aqui em Atos vão dizer: mas como é que Paulo não sabia quem era o sumo sacerdote? Ora, é um julgamento improvisado às pressas. Então provavelmente o sumo sacerdote não está com as vestes de sumo sacerdote, e Paulo está distante de Jerusalém há tanto tempo que ele não sabe quem é ali a aparência do sumo sacerdote. Então Paulo ele cita esse versículo para você ver como Paulo ele era um profundo e extremo conhecedor da lei. Ele foi criado, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, que era filho ou neto de Hilel, o maior ali rabino da época, né? E você
percebe que ele falando tantos idiomas, conhecendo tão profundamente a lei, sendo tão zeloso pelo judaísmo que ele praticava, ele diz que ele considera tudo aquilo como esterco, né, para ganhar a Cristo. E o que eu acho lindo é que ele vai dizer assim: não que nós tenhamos alguma capacidade por nós mesmos, acho que 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, eu acho, não que nós tenhamos alguma capacidade por nós mesmos. Olha o que Paulo, extremamente capacitado, está falando. Não que nós tenhamos alguma capacidade por nós mesmos de pensar alguma coisa boa, como se viesse de nós, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus, está certo? É 2 Coríntios 3:5? 2 Coríntios 3:5. Capítulo 3, versículo 5? Estava olhando assim. Não, é isso mesmo. É isso mesmo? Nós mesmos Mano, dá pra sejamos cortar, capazes de né? pensar alguma coisa, como se partisse de Olha, nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Não que nós tenhamos alguma capacidade de pensar uma coisa boa, como se partisse de nós, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Irmão, erva daninha cresce fácil. Você não precisa plantar, não precisa cuidar, cresce fácil. Por que eu estou dizendo isso? Porque pensamento ruim, coisa ruim, aí é de nós mesmo. Pecado, coisa ruim, coisa impura, aí vem de nós mesmo. Todos estes males vêm do interior, Jesus disse, vem de dentro do coração, que torna o homem impuro. Só que coisas boas, a nossa capacidade, ela vem de Deus. Eu não sei, eu acho que em aula eu nunca contei isso, mas em pregação eu já contei várias vezes, que uma vez eu virei à noite meditando numa saudação, uma das primeiras saudações que eu fui dar, e quando eu fui falar, eu abri a Bíblia, parecia que eu não sabia mais ler, parecia que eu não sabia falar, parecia que eu não sabia juntar duas palavras. Eu fiquei uns 10 minutos passando vergonha, mas eu aprendi isso que Paulo aprendeu. Não importa o quanto você estude, o quanto Deus te dê, se não for a graça e a misericórdia de Deus, você não consegue juntar duas palavras que façam sentido para a igreja de Cristo. Então toda a glória é dele, a capacidade, a capacitação vem dele. E Deus usa assim pessoas capacitadas, viu? Deus capacita os escolhidos, mas ele também usa pessoas capacitadas. Pega um Moisés treinado na alta cultura do Egito, é capacitado ou não é? É capacitado, mas primeiro vai ter que aprender que ele depende de Deus para tudo. Pega um Paulo que fala hebraico, fala grego, fala latim, criado aos pés de Gamaliel. Ele é capacitado ou não é? Ele é muito capacitado, muito capacitado. Só que primeiro ele tem que ir para o deserto da Arábia, primeiro ele tem que perceber que a obra continua sem ele, porque quando ele vai lá, volta para a terra dele, a igreja continua crescendo. Paulo é grandão, mas a igreja é a igreja, Cristo é Cristo sem Paulo, viu? Paulo primeiro tem que aprender que sem Cristo ele não é nada, que ele é dependente da graça e da misericórdia de Deus. Aí quando ele aprende, aí Deus usa ele. É interessante que, então, passando aqui para o capítulo de número 23, nós temos aqui tratando do ano sabático, nós temos tratando das festas e nós temos Deus renovando a promessa. Eu creio que dos 3 capítulos esse aqui é o mais legal. Toda a Bíblia é linda, perfeita, maravilhosa. Nós amamos a Bíblia, mas seguindo assim esse método de lectio contínuo, assim, digamos assim, né, de capítulo por capítulo, vai ter capítulo que tem mais coisa para extrair, para aplicar e que a gente gosta mais, né? É difícil, irmão. Vocês acham que é fácil pegar a lei mosaica para mim ensinar a lei de Moisés? É difícil, é complicado. Mas Deus vai dando graça. Aqui no capítulo 23, versículo de número 1, está escrito assim: não espalhe notícias falsas, nem entre em acordo com o ímpio, para ser testemunha maldosa. Aí eu falo para você que a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Está tratando do que aquilo que hoje virou moda chamar de fake news, mas que sempre foi conhecido como difamação e calúnia. Tem gente vivendo na internet, em público, na televisão, de difamação e calúnia. Só que aí vem a nova língua de George Orwell, né? Tem que mudar a palavra, né? Tem que ter um eufemismo. Então é a fake news, que é até uma grife, né? Para calúnia e difamação, é fake news. Então vem tratando aqui de calúnia, de difamação, e vai tratar de Juízes, capítulo 23, versículo 6. Não perverta o direito do pobre, que vem até você com a sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Não aceite suborno. Será que tem juiz no Brasil aceitando suborno? Será que tem? Eu acho que tem um pouco, hein? Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte a palavra dos justos. Olha, a Bíblia é mais atual que o jornal.
É interessante, então, um tema extremamente atual, difamação, calúnia, juiz que não deve perverter a lei, o direito, hoje em dia eles rasgam, pisam em cima da lei, faz o que quer. Juiz que não deve aceitar suborno, Deus está ensinando o seu povo. Aí no capítulo 23, versículo 10, diz assim: durante 6 anos você semeará a sua terra e recolherá os seus frutos. Porém no 7º ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer, e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com o seu olival. Você sabia que o 7º dia para Israel era o dia de descanso, o Shabat, e o 7º ano era o ano sabático da terra, que a terra não deveria ser plantada e nem cultivada. E aí a gente vê cristão querendo cumprir o sábado, mas eu nunca vi na minha vida, se tiver alguém aí, vocês me mandam mensagem, me dá notícia de um cristão cumprindo o ano sabático. Não, o 7º ano inteiro eu não vou trabalhar, Deus vai prover, Deus vai cuidar. Aí não quer, né, irmão? Só que é um problema, né? Porque a lei diz que se você cumpre uma parte da lei, você tem que cumprir ela inteira. Como é que você quer escolher o que você vai cumprir? Porque você não vai cumprir da lei. Se você quebra uma parte da lei, você quebrou ela inteira. Então você quer guardar o sábado, mas não quer guardar o ano sabático. Então é meio complicado entender isso daí. Mas vamos lá. É interessante, vamos ler aqui, ó. Já para a gente pôr um ponto final nisso, Êxodo 31, versículo 16. Eu sempre cito aqui o de Colossenses, né? O de Colossenses eu vou citar também, porque já fica um conjunto. Êxodo 31, 16, diz assim, ó: os filhos de Israel, os filhos de quem? Israel. Dos filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua, de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Só que Jesus disse que Ele é Senhor do sábado. E é interessante que Ele diz que Jesus, que o Pai dele trabalha até hoje, e Ele trabalha também. E nesse versículo aqui está dizendo o quê? Que é um sinal para sempre? Sim. É um sinal perpétuo? Sim. Para a igreja, para os gentios? Não. Para os filhos de Israel. Aí o camarada nasce no Maranhão, na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Não é judeu, não é descendente de judeu, mas ele quer guardar o sábado. Ele não é filho de Israel. A igreja não tem que guardar o sábado. Eu disse aqui na última aula, eu não vou me ater a tudo isso de novo, mas a igreja sempre se reuniu desde a Bíblia, desde os escritos do Novo Testamento, a igreja se reuniu no domingo. Porque Jesus ressuscitou no domingo, a igreja se reunia no domingo, Jesus apareceu 2, 3 vezes num domingo. A oferta nas epístolas era coletada na onde? No domingo, primeiro dia da semana, portanto, o culto, a reunião era no primeiro dia da semana. Quando você pega a patrística, que são os escritos dos primeiros bispos e pastores da igreja depois dos apóstolos, você vai ver bispo após bispo, pastor após pastor, confirmando que a igreja se reunia aos domingos. Algumas igrejas que queriam, até agradar, fazia 2, um no sábado e um no domingo, mas a igreja sempre se reuniu no domingo, até para não dar problema com os judeus que se reuniam aos sábados. Então perceba que até a visão que Jesus dá em Apocalipse para João, João diz, era o dia do Senhor, era o domingo, até a visão de Apocalipse vem no domingo. Então vou citar aqui só o versículo que eu gosto sempre de citar, que para mim foi o que resolveu a questão quando eu estava começando a ler a Bíblia muitos anos atrás. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17. Se isso aqui não coloca fim nessa questão no sábado, eu não sei mais o que coloca, irmão. Colossenses capítulo 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, olha a mente mudando. Capítulo 2, versículo 16. Olha o que Paulo, o apóstolo, que escreveu cerca de 1/4 do Novo Testamento, se a gente pegar palavra por palavra, olha o que Paulo está dizendo. Portanto, que ninguém julgue vocês, Paulo dizendo para a igreja, por causa de comida e bebida, pode comer carne de porco, pode comer outras carnes. Quando Pedro tem a visão lá em Jope, Deus dizendo, mata e come, ele diz, não, jamais vou comer nada impuro.
Deus está tratando sobre os gentios, né? Ele vai ali na casa de Cornélio, prega, Deus batiza todo mundo com o Espírito Santo. Olha o que Paulo está dizendo: ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, viu? Tem gente que é legalista, não quer comemorar Natal. Eu comemoro, não tem problema nenhum. Dia de festa, ninguém pode me julgar também, viu, irmão? Pode parar com o julgamento. Ou lua nova, ou sábados. Ninguém pode me julgar pelo sábado, ninguém pode julgar a igreja pelo sábado. Por quê? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é Cristo. Quer entender isso melhor? Pega a Epístola de Hebreus hoje, que é uma homilia, é uma pregação completa. Quer ouvir uma pregação da igreja primitiva hoje? Pega a Epístola aos Hebreus e lê. E você vai ver o autor aos Hebreus, que ninguém sabe quem é, mas é uma mente brilhante. É do círculo de Paulo, mas ninguém sabe se é Paulo. E há alguns indícios de que não seja Paulo, mas é alguém com uma mente brilhante. Alguns dizem Apolo, outros Lucas. Ninguém sabe quem escreveu. Mas inspirado por Deus, ele vai tratar disso. Ainda tem um descanso, mas esse descanso é na glória. Ainda tem um descanso em Cristo Jesus. Então isso é o sábado, é símbolo do descanso, é símbolo do culto. O princípio do sábado, eu disse aqui em outra aula, é separar tempo para cultuar e buscar a Deus. Esse princípio, ele permanece. Tem gente que já está numa correria tão grande que não tem mais tempo para separar para Deus. Verdade. Só foca no trabalho, só foca em outras questões. Não tem tempo para cultuar, não tem tempo para orar, não tem tempo para adorar, não tem tempo para servir. Por quê? Porque deixou de lado esse princípio de separar tempo para Deus. Então a gente vê aqui que o sábado é um mandamento para os filhos de Israel. Só que tem esse ano sabático que Israel também falhou em guardar. Porque Israel passa 70 anos no cativeiro babilônico. E os profetas hebreus vão entender por revelação divina que é um ano para cada ano sabático que eles deixaram de cumprir dentro de 490 anos. Então Deus vem e fala: a terra agora vai descansar, era para descansar no ano sabático, vocês não guardaram, então agora vocês vão passar 70 anos longe da terra de Israel para a terra descansar, para a terra cumprir os anos sabáticos que vocês não cumpriram. Então perceba que vai tratar do capítulo 23, versículos 14 ao 17, vai tratar das 3 festas. 3 vezes no ano celebrem uma festa para mim, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias comerão pães sem fermento. Fermento na Bíblia é símbolo de pecado e de heresia. Então 7 dias pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Trata também de oferta. Celebrem a festa da ceifa. Na minha tradução diz a festa da ceifa. Isso aqui, sempre que eu vou citar essas 3 festas, me dá um nozinho na cabeça. Porque de 7 festas, 3 era obrigatório que os homens em idade militar comparecessem. E muitos deles levavam sua esposa, sua família, como Eucana leva Ana e Penina no tabernáculo, lembra? Subiam. De 7 festas, 3 eram obrigatórias. Uma, qual que era? Pentecostes, Páscoa e Pães Asmos. Só que a festa de Pentecostes, ela é chamada na Bíblia de festa da colheita, como na tradução que eu estou usando, festa das semanas e festa das primícias. Então a festa de Pentecostes, aonde numa festa de Pentecostes, em Atos capítulo 2, Deus enviou o teu Espírito e batizou 120 com o Espírito Santo, ela é chamada também de festa das semanas, festa da colheita e festa das primícias. Então são essas 3 festas, 3 vezes por ano, versículo 17, todo homem deve comparecer diante do Senhor seu Deus. Sabe o que é lindo? Eu não sei se já passou esse capítulo, porque esse versículo eu não lembro. Eu acho que a gente ainda vai ver, senão já teria citado já. Que Deus faz uma promessa, eu creio que seja em livro de Êxodo, se não for na outra aula eu trago. Que Deus diz assim: ninguém vai tocar na casa e na terra de vocês nessas 3 vezes no ano, quando vocês subirem para cultuar o Senhor, para se apresentarem diante de Deus. Olha que princípio lindo. Quando eles estão indo para Jerusalém, quem vai para Jerusalém sobe, vai cantando Halel, vai cantando Salmos. Quando eles estão indo para lá cultuar e adorar a Deus, Deus está dizendo: eu guardo a tua casa, eu guardo a tua família, eu guardo os teus bens. Você pode ir cultuar, porque da tua casa quem cuida sou eu. Quem guarda a tua família, teus bens, suas propriedades sou eu. Então Deus faz uma promessa: quando você sobe para cultuar, Ele está guardando e cuidando de tudo que é Deus. Isso aqui é lindo demais. Porque o povo ia longe. A igreja não era que nem a minha aqui, a Moriá, que eu congrego aqui na frente de casa.
Jerusalém, no templo, era longe para muitos. Muitos iam a uma distância enorme. É por isso, você sabia, que muitos tinham que, pela lei, você tinha que levar o sacrifício de casa. Você saía com seu animal, não podia ter defeito, para Deus não se oferece qualquer coisa. Muitas vezes na igreja esse princípio ele permanece. Tem gente que quer oferecer qualquer coisa para Deus. Para Deus não se oferece qualquer coisa, é com excelência. E aí se leva o animal não podia ter defeito. Só que o que acontece? A lei permitia, quando essa pessoa morava muito longe do templo, ou antes do tabernáculo, né, que ficou em Siló, ficou em Gibeão, essa pessoa podia levar o dinheiro e chegar lá, comprar o animal para sacrificar. Só que aí o que aconteceu? Fizeram da casa de Deus uma casa de comércio. E aí vendiam ali o animal de qualquer jeito para as pessoas sacrificar para o Senhor. É aí que Deus vem repreendendo o povo em Malaquias, dizendo que eles oferecem um defeito para qualquer, como se oferecesse para qualquer pessoa, está oferecendo para Deus animal com defeito. É aí que Jesus entra no templo, nos campistas, derruba tudo, porque ele é homem, mas ele também é Deus, e ali a ira de Deus está se manifestando. Então perceba que o culto, 3 vezes ao ano eles tinham que se apresentar, ou no tabernáculo ou posteriormente no templo, né? Capítulo 23, versículo 19, a gente já vai encerrar, diz que, eu acho interessante isso daqui, esse versículo nas primeiras vezes que eu li deu um nó na minha mente. Diz assim: tragam as primícias do fruto da sua terra à casa do Senhor seu Deus, seja animal, seja frutos, né, a sua oferta ali, as suas primícias. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. E agora? As primeiras vezes que eu li isso daqui eu não entendia. Não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. Mas lendo comentários bíblicos, os comentaristas, os teólogos, eles vão dizer que na cultura da época havia um feitiço, havia uma prática ocultista em Canaã de cozinhar o cabrito no leite da sua mãe. Se lançava isso nas plantações como um feitiço para a colheita, para a abundância, para a fertilidade da colheita. Deus, já sabendo de antemão, Deus já vem repreendendo: não cozinhe o cabrito no leite da sua mãe. E Deus está preocupado novamente com a espiritualidade, com a busca, com a comunhão do povo, com a prática do povo, querendo evitar que o povo praticasse ocultismo e feitiçaria. É interessante que parece que não tem nada a ver com os dias de hoje, mas tem, né? A gente falou de agiotagem. Tem crente fazendo agiotagem na igreja por aí fora? Tem. A gente está falando de ocultismo, de feitiçaria. Tem igreja que está parecendo mais centro espírita do que igreja? Tem bastante. Então, se a gente for ver, é muito atual, né? Em cada detalhe que a gente está vendo aqui no dia de hoje. Capítulo 23, versículo 20. Deus diz: envia um anjo adiante de ti. Deus promete a posse da terra. Acabou o livro da aliança, que agora Deus vai renovar a promessa. Eis que envia um anjo adiante de vocês, para que os guarde pelo caminho e os leve ao lugar que tenho preparado. Quando eu vejo o anjo com A maiúsculo, eu tendo a pensar que é uma teofania, o próprio Deus se manifestando, se revelando, como a gente aprendeu no livro de Gênesis e em outras passagens. Mas aqui os comentaristas tendem a interpretar como que seja verdadeiramente um anjo, porque o que põe um A maiúsculo aqui é a tradução, não é o original. Então aqui faz mais sentido ser verdadeiramente um anjo. Deus está enviando um anjo para guiar eles em todo o caminho. Deem atenção a ele, ouçam o que ele diz, não se rebelem contra ele, porque não perdoará a transgressão de vocês, pois nele está o meu nome. Mas se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que eu ordeno, então serei inimigo dos que são inimigos de vocês e adversário dos adversários de vocês. Deus está dizendo: se vocês me obedecerem, eu vou ser adversário do adversário de vocês. Quem se levantar contra vocês, sou eu que vou me levantar contra eles. No Antigo Testamento, isso aqui é físico. Deus está falando realmente dos povos físico ao redor, mas no Novo Testamento a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. O inimigo que se levanta contra mim e contra a tua vida, se eu e você estiver em obediência, quem vai pelejar contra ele é o meu e o teu Deus. Tem muita gente falando: Deus permitiu isso e aquilo acontecer na minha vida. Aí eu pergunto: estava em obediência a Deus? Porque Deus promete: se me obedecer, eu vou pelejar contra os seus inimigos. Mas também a mesma Bíblia diz que quando você não obedece a Deus, você está dando brecha para o inimigo que anda ao derredor como um leão buscando a
quem possa devorar. Então muitas vezes a sua obediência vai definir, viu? Se você vai vencer ou não. Isso aqui não é legalismo, isso aqui é Bíblia. Deus envia um anjo adiante deles. Deus envia anjo? Envia. Atos 5, Deus envia um anjo e liberta os apóstolos da prisão. Atos 12, Tiago foi morto, decapitado. Pedro está trancado dentro da prisão. De repente Deus envia um anjo, solta as cadeias dele, fala: levanta-te, dá a ordem. Ele se levanta, porque Deus faz o chamado, mas quem tem que levantar é eu e você. Ele se levanta, põe o calçado. A porta que era de ferro e precisava de vários homens para abrir, ela se abre automaticamente. Por quê? Porque Deus enviou um anjo para libertar Pedro daquela prisão. Tem porta que parece impossível, mas Deus pode fazer abrir automaticamente na minha e na tua vida. Já outras portas, Deus quer que eu e você aprenda a bater, porque Pedro sai dali, vai para casa onde a igreja está orando, ele bate na porta, Rode vem na porta, vê que é Pedro, mas volta para dentro, e Pedro continua batendo até ser atendido. Glória então tem porta na minha e na tua vida que vai se abrir automaticamente pela glória de Deus, mas tem porta que Deus vai permitir que por um tempo eu e você fique batendo, para ensinar eu a você a perseverar em oração. Então Deus envia um anjo. O que o anjo está fazendo? Está guiando, está protegendo, está dando livramento. Deus está guiando o povo no deserto em direção à promessa. É Deus que está guiando o povo em direção à promessa, através de um anjo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. A Bíblia diz, Salmo 91, darei ordem aos teus anjos para que te guardem todo o teu caminho, para que não tropeces com o teu pé em pedra. É muito lindo isso, porque realmente o mundo espiritual existe. Só que a glória tem que ser dada para Deus, não para o anjo. Você já viu aqueles cultos que está frio o culto? Do nada o pregador inventa que viu um anjo, aí vira uma glória na igreja, vira a igreja de ponta cabeça. Por quê? Porque tem gente que acha que o anjo deve fazer mais sucesso do que Jesus, né? Porque aonde está 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus está presente. Aí a pessoa está cultuando, sabe que Jesus está presente, mas não dá glória. Aí o pregador inventou que viu um anjo, pronto. Aí cai glória na igreja, cai fogo. Vai entender, né, irmão? Quando João no Apocalipse, por 2 vezes, em 2 versículos, ele se ajoelha diante do anjo para adorar o anjo fica indignado. Não, levanta, porque eu sou servo igual você. Adore ao Senhor Jesus, adore a Ele, dá glória para Ele. Anjos são seres espirituais enviados para ministrar. Então anjo não é para ser adorado, não é para ser cultuado. O anjo aqui está sendo enviado por Deus, mas ele é servo e ministro de Deus para aqueles que servem a Deus, para a igreja de Cristo. Então, se a gente obedece, Deus é inimigo dos nossos inimigos. Deus peleja as nossas pelejas. Capítulo 23, versículo 25, diz assim, olha que lindo esse versículo: adorem o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Perceba que quando Deus está falando isso daqui, Ele já fez pão descer do céu, o maná. Ele já fez água que era amarga se tornar água potável, e Ele já fez água jorrar da rocha e alimentar uma multidão de 2 milhões de pessoas. Deus tem propriedade, tem direito de falar o que Ele está falando. Se vocês me adorarem, eu vou abençoar o pão e a água de vocês, e eu vou tirar as enfermidades do meio de vocês. Na sua terra não haverá mulher que aborte nem estéril. Darei a vocês uma vida longa. Capítulo 23, versículo de número 28, para a gente terminar de cobrir essa aula. Olha o que diz: também enviarei vespas diante de vocês, que expulsem os heveus, os cananeus e os heteus diante de vocês. Alguns intérpretes vão interpretar isso de modo literal, Deus enviando enxames de vespas, expulsando e enfraquecendo o exército dos inimigos. Outros vão entender que aqui é alegórico, que essas vespas, no sentido aqui alegórico, Deus está falando que Ele iria enviar ou exércitos que atacariam essas regiões, enfraquecendo esses povos antes de Israel adentrar, como aconteceu na história por várias vezes. Ou Deus está dizendo sobre o temor e o desânimo. Quando você olha para Raabe, o que ela diz? Antes do povo chegar em Jericó, Deus enviou o terror, o medo, o desânimo, a aflição. Todo aquele povo já sabia que Israel iria vencer aquela guerra. Então, adiante do povo de Israel, Deus enviou o desânimo e o terror.
contra os seus adversários. Eu tirei um dente do siso faz 2 dias, eu estou tomando tanto remédio que de vez em quando me dá crise de soluço. Por isso que eu estou segurando aqui. Graças a Deus já está no fim da aula. Muito remédio, falta 2 versículos. Então essas vespas podem ser literal ou alegórico. O fato é que antes de Israel chegar na terra, Deus já estava pelejando por eles. Olha que palavra maravilhosa. Antes de eu e você pisar no ambiente, a presença de Deus já favoreceu pessoas, já favoreceu situações, já pelejou pelejas ao meu e ao teu favor. Você acredita nisso? Antes da gente chegar, Deus já chegou. Antes de você fazer, Deus já foi na frente, Deus já está trabalhando, Deus já está preparando tudo. Olha essa palavra. Deus já está preparando tudo que Luan, Ele está preparando Canaã para Israel entrar. Deus já está preparando novos ambientes para você acessar. Deus está preparando novas conexões. Deus tem novas circunstâncias e situações preparadas na tua vida, que você ainda não chegou, mas o Espírito Santo de Deus te diz essa noite, Ele já foi na frente, Ele já está pelejando, Ele já está preparando. Quando você chegar, você vai ver que a vitória ela já é sua, no nome de Jesus Cristo. Para a gente encerrar aqui, olha que lindo, capítulo 23, versículo 29. Deus diz: não vou expulsar o povo diante de vocês num dia só, num ano só, para que a terra não se torne em desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Isso aqui marcou a minha vida. Eu acho que eu nunca preguei isso, nunca citei isso aqui, mas isso daqui marcou a minha vida. Olha isso daqui, abre em Juízes, capítulo de número 3. Porque aqui Deus diz que é para os animais não dominar a terra. Hoje em Israel não tem, mas na época tinha. Você vê muito em Reis isso. Na minha leitura eu estou em Reis e você vê que tinha muito leão, tinha muito animal feroz naquela região. E hoje não tem mais, né? O ser humano vai matando, vai caçando. Só que Deus diz que não vai expulsar de uma vez de Canaã o povo para os animais não se multiplicarem. Só que eu gosto de Juízes, capítulo 3. Olha o que está escrito aqui, deixa eu abrir aqui. Juízes, capítulo 3. São estas as nações que o Senhor deixou ficar para, por meio delas, pôr Israel à prova. Isto é, para provar todos os israelitas que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Olha o versículo 2. Ele fez isso. Olha que coisa linda. Deus podia matar, tirar todo mundo, recolher todo mundo, mas Deus deixou. Por quê? Ele fez isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel conhecessem a guerra, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que anteriormente não sabiam disso. A igreja evangélica brasileira foi igreja de guerra, de oração, de busca, círculo de oração de 3 horas. Só que aí Deus permite guerra na minha e na tua vida, para quê? Aí você fala, por que Deus está permitindo isso? Por que uma luta tão grande? Eu lutei por anos contra o vício. Por que uma luta tão grande? Por que uma prova tão grande? Por que uma guerra tão grande? E Deus está te dando a resposta para a sua vida nessa noite. Deus está te dando a resposta para a sua vida. Acostumado a fazer aula de noite. Deus permite o adversário, Deus permite a prova, Deus permite a guerra, Deus permite alguns inimigos se levantarem no teu caminho, para que você aprenda a guerrear. Se você ainda não ora todo dia, você vai aprender a orar por causa dessa situação. Se você não jejua com frequência, você vai aprender a jejuar. Porque quando Jesus disse, quando jejuarem, ele não disse se vocês jejuarem, ele disse quando vocês jejuarem. Ele tomou por certo que a igreja ia jejuar. Então Deus vai te ensinar a guerrear através dessa situação. Você vai aprender a orar todo dia, você vai aprender a jejuar com frequência, você vai aprender a buscar a Deus, para que você aprenda a guerrear, que Deus permitiu essa situação na sua vida. Então hoje eu posso dizer que eu sou grato a Deus pelas guerras e pelas lutas que eu enfrentei, porque elas fizeram de mim, têm feito de mim a pessoa que eu sou hoje, me ensinado a guerrear em oração e em busca diante de Deus. Capítulo 23, versículos 30 ao 31, aqui eu encerro. Deus diz, eu os expulsarei, mas depois diz, tu os expulsarás. Deus diz, eu os expulsarei, mas diz para o povo, tu os expulsarás. Luan, o que é isso? Isso aqui é cooperação. Quando a gente fala de cooperação, a gente lembra da palavra sinergismo. Sinergismo é muito mal entendido. Sinergismo não significa uma relação 50-50. Ah, Deus trabalha 50% e eu 50%, metade. Não, a glória é toda dele, o louvor é todo dele, trabalhar é todo dele. Quando a gente diz de sinergismo, está falando que a gente tem que cooperar.
Porque não adianta Deus fazer na minha, na tua vida, e você cruzar os braços. Deus não vai orar por você, Deus não vai jejuar por você. Quem tem que orar é você, quem tem que jejuar é você, quem tem que abrir a sua Bíblia e meditar é você, quem tem que entrar na guerra é você. Então Deus diz, eu vou expulsar o inimigo, mas vocês também expulsarão. Eu vou fazer, mas vocês também farão. Paulo diz, Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Deus diz, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem opera em vós o querer e o efetuar. Olha a complexidade disso aqui. Operai, você e eu devemos operar a nossa salvação com temor e tremor, porque Deus que opera em nós tanto querer quanto efetuar. A gente faz, mas a glória é toda dele. Quem energiza, quem dá graça, quem dá virtude, quem dá força, quem dá saúde, é Ele na minha e na tua vida. Assim a gente encerra e fala, Deus está nos ensinando nesse deserto. O deserto não é para sempre. Deus está nos guardando nesse deserto. Deus está nos levando em direção à promessa dele. Tem promessa de Deus para mim, para a tua vida? Tem. E a maior delas está lá na primeira epístola de João. Esta é a promessa que temos dele, a vida eterna em Cristo Jesus. Não tem promessa maior do que essa. A vida eterna em Cristo Jesus. Não é existir eternamente, porque quem for condenado vai existir eternamente. Vida eterna é estar em comunhão eternamente com Deus. O que tem de mais lindo no céu não é rua de ouro. Eu estava ouvindo um hino hoje, eu até gosto, é lindo o hino, que diz, eu quero andar em rua de ouro. Irmão, a rua de ouro é um detalhe no céu. Não tem nada mais lindo no céu do que a presença de Cristo. A rua de ouro não vai te fazer sentir o que vê, o rosto e a face de Cristo vai te fazer sentir. Se tivesse rua de ouro, parede de diamante, fundamentos de pedra preciosa, porta de pérola, mas não tivesse Deus, não seria céu, não seria paraíso, não seria Nova Jerusalém. O que faz o céu ser céu, o que faz vida eterna ser vida eterna, é a presença de Cristo Jesus. Glória e essa é a promessa que temos nele e caminhamos em direção a essa promessa, guardados, protegidos e sendo ensinados por ele. Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima.